pessoal, novamente. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu achei que eu fosse conseguir participar da disciplina mais uma vez, né? Que eu estaria toda semana com vocês, mas foi só, não, foi só uma ilusão, não deu. Mas pelo menos eu estou aqui hoje, e é muito bom estar de volta. Então, a gente vai falar agora mais sobre essa parte do ambiente alimentar digital. É, E a apresentação da Juliana facilitou muito a minha vida, porque muita coisa ela já explicou então a gente vai conseguir usar esse tempo para ter uma visão geral sobre muitos aspectos do ambiente alimentar digital. E aí eu imagino até que em alguns momentos vocês vão ficar curiosos, querendo saber mais, mas a minha intenção aqui é mais mostrar realmente essa visão geral, esse overview. Porque, como a gente vai ver, o ambiente alimentar digital é um mundo, né? Então, como a Ju mostrou, lá em 2005, eu vou fazer um pouco do que ela fez também. Eu fui na mesma linha de raciocínio, né? De fazer um passeio pelos modelos teóricos. E aí, como a Ju mostrou, lá em 2005, com a publicação do modelo de Glens, é, foi trazida essa perspectiva da existência de um ambiente alimentar de informação que está inserido nos demais ambientes, mas nessa publicação a gente não vê nada, nenhuma menção específica ao ambiente digital, que tenha muito a ver com a época, né? Que não era algo tão acentuado como esse mundo digital que a gente vive hoje. Só que a gente sabe que existe, evidentemente, uma interseção entre esse ambiente, esse conceito do ambiente alimentar de informação e o digital, mas ele não explica tudo, né? Tem muita novidade, muita coisa que foi transformada no meio digital e muita coisa nova que surgiu em função da digitalização das sociedades. Lá em Story, e aí a Ju já mostrou também, né? Ela chega a mencionar o marketing de alimentos, fala sobre essa cultura de mídia digital onipresente, mas fica mais nesse âmbito do marketing de alimentos, não amplia para muitos outros aspectos. Lá em Turner, que traz um modelo de ambiente alimentar dividido em um domínio externo e um domínio pessoal. Especificamente, né, a compra delivery online aparece como uma dimensão, melhor dizendo, dentro da dimensão de vendas e propriedades dos produtos. E os autores colocam que isso é algo mais desenvolvido, né, nos países de alta renda, mas que está em crescente uso nos países de média e baixa renda. Mas aqui, mais uma vez, se limita a um único aspecto, que nesse caso é a compra e venda online. Mais recentemente, em Downs, que divide o ambiente alimentar em silvestre, construído e a palavra me fugiu. Silvestre, construído e cultivado. E dentro desse ambiente construído tem mais uma subdivisão, né? Onde ela fala ali sobre um mercado informal e um mercado formal. Nesse modelo, novamente, assim como apareceu lá em Turner, novamente aparece a questão da venda online, mas também não vai muito além disso. Então, por que eu estou mostrando um pouco dessa caminhada? Para a gente perceber que, embora algumas coisas tenham sido reconhecidas à medida que esses conceitos e modelos teóricos foram se desenvolvendo ao longo do tempo, todos eles enfatizam primordialmente aspectos tangíveis do ambiente alimentar. Mas, com, né, o passar do tempo, ficou cada vez mais difícil ignorar essa dimensão da digitalização e surgiu a necessidade, então, de conceituar e de explicitar quais são as camadas desse ambiente intangível, nesse espaço que é virtual, o cyberespaço. Junto com essa evolução da digitalização da sociedade, a gente pode observar
que houve um interesse crescente no assunto. Esse aqui é um gráfico que faz parte dessa revisão, que é a bibliografia básica de vocês para essa aula. É uma revisão de escopo que foi liderada pela Sabrina Ionata Granheim, que buscou, então, trazer uma visão geral do que existia de publicação, tangenciando elementos que poderiam aí estar dentro desse conceito de ambiente alimentar digital. Então, foi uma revisão que ela foi sendo conduzida e, ao mesmo tempo, esse conceito foi sendo gestado. E aí é interessante a gente ver que, embora esse gráfico ele tenha aqui uma tendência ascendente, o volume total de publicações sobre o assunto é bem baixo, né? Então, isso já começa a falar um pouco para a gente sobre o estado da arte nessa literatura. Então, conceituando, o que é ambiente alimentar digital? Essa publicação é um fact sheet do escritório da OMS na Europa, aonde uma definição que eles trazem é que os ambientes alimentares digitais são os espaços online através dos quais são direcionados os fluxos e serviços de informações que influenciam as escolhas alimentares, o comportamento alimentar e nutricional das pessoas. Um ano antes dessa publicação, a autora daquela revisão sistemática, que é uma referência importante para a gente nesse assunto, ela publicou um artigo onde surgiu pela primeira vez, né, esse conceito de ambiente alimentar digital. Eu deixei para falar em seguida, porque acaba sendo a nossa referência principal. E aí, nessa publicação, ela colocou que esse ambiente alimentar digital abarca todos os componentes digitais que podem fazer parte dos ambientes alimentares e influenciar desfechos em saúde e nutrição. Mas o que ela quer dizer com componentes? Ela se refere aos atores digitais, às atividades digitais e aos espaços digitais. E aí, em relação aos atores digitais, é importante a gente observar que muitos deles, talvez a maioria, né, são os atores que exercem influência sobre quaisquer outros tipos de ambiente, né, sobre os ambientes tangíveis, digamos assim. Então, a gente pode citar o governo, a indústria de alimentos, nós, enquanto indivíduos, mas também organizações da sociedade civil, a mídia, a academia, mas também existem atores que são específicos, né, exclusivos desse, não digo nem exclusivos, porque é difícil estabelecer fronteira entre digital e real, não existe, na verdade. Mas digamos que a influência deles sobre o ambiente alimentar surgiu em função da existência desse mundo digital. E a gente pode citar os influencers e a chamada Big Tech, que é esse conglomerado de grandes empresas que detêm os nossos dados. E a gente pode citar, né, especificamente Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. São empresas que detêm dados sensíveis nossos, que são os dados pessoais, e também detêm todos os nossos rastros de navegação. Tudo que a gente faz, todos os nossos interesses são utilizados por essas empresas para aprimorar seus produtos, seus serviços e assim converter em mais vendas, bem como são utilizados para que são comercializados, né? Os dados, eles são um bem muito valioso, então essas empresas, elas também utilizam, também comercializam os nossos dados para que outras empresas nos alcancem e exerçam melhor, né, essa influência sobre nós, para que nós também façamos o consumo do que eles estão oferecendo. Então, isso é algo muito novo, né, e está totalmente dentro daquilo que a Ju falou sobre a determinação comercial da saúde. Então, aí a gente começa a pensar no ambiente alimentar digital como quase que uma teia que vai nos enredando. Mas aí vamos continuar. Outro componente importante da gente falar são os espaços digitais.
Aqui a autora ela cita é, redes sociais, plataformas de compartilhamento de foto e vídeo, websites de qualquer tipo, pode ser blogs, sites do governo, sites de comércio, né, o e-commerce. Também fala de aplicativos, e aqui não só aplicativos de delivery, mas a gente também pode pensar, por exemplo, aplicativo de contagem de calorias ou de alguma coisa de dieta, aplicativo incentivando atividade física, contagem de passos. Também podemos citar comunidades que surgem, por exemplo, dentro das redes sociais, os próprios games, as wikis, que são bases de dados colaborativas, a exemplo da Wikipedia. E aí, né, esses espaços que são citados ali naquele quadro, naquele modelo, eles são espaços exclusivamente digitais. Só que desde a publicação desse modelo para cá, já houve um amadurecimento do conceito, no sentido de perceber que a relação entre os espaços digitais e os espaços físicos é, não se dá apenas nessa interseção entre as duas coisas. Mas, porque, na verdade, a gente tem um ambiente alimentar digital na palma da nossa mão, né? Em todo lugar que a gente vai, nós estamos mexendo em sites, em redes sociais, acompanhando pessoas, e a publicidade está nos alcançando ali o tempo inteiro. Então, ela coloca o ambiente alimentar digital como uma experiência de expansão da experiência, como uma expansão da experiência humana. Então, em todo lugar que nós estamos, a gente pode chamar isso de ambiente alimentar digital. A gente está utilizando tecnologia em todo lugar. Então, né, colocando aqui da forma como o autor explica, as tecnologias digitais expandem, moldam e reconfiguram a experiência humana em diferentes dimensões do ambiente alimentar físico, afetando atividades afetando elementos, né, como a disponibilidade, aquisição, consumo de alimentos, e isso, em última instância, pode, então, afetar o estado nutricional e outros desfechos de saúde. Então, para reforçar um pouco esse conceito, a gente pode dizer que esse ambiente ele não é uma mera imagem espelhada do ambiente físico. Aí eu coloquei aqui só a título de ilustração, né? Não é apenas como se você tivesse aquele menu físico do restaurante é, traduzido ali num aplicativo de delivery. É mais que isso, é uma expansão da experiência humana nas diferentes dimensões dos ambientes alimentares mais tangíveis, digamos assim, que se dá por meio das tecnologias digitais. Aí eu coloquei aqui um momento de pausa para ver se alguém quer comentar alguma coisa antes da gente seguir. A Daphne tá com a mãozinha levantada Eu já acho que tem é um mão tempo. antiga. Acho que é mão É. antiga. Vai lá, Lari, que eu acho que a Laís, não sei se está te vendo. Não, eu só queria fazer um comentário rápido, até porque eu vou ter que sair rapidinho, pessoal, e depois eu volto. Que eu, escutando a Laís, né, eu tô me recordando quando a gente começou a debater isso, eu acho que foi no seminário, no segundo seminário, e como que de lá para cá isso tomou uma proporção assustadora, assim, eu confesso que quando a gente fala, né, de ambiente alimentar digital, e quando a gente falou lá atrás, a gente sabia desse avanço, mas eu vendo a Laís falar e tudo que, assim, de uma maneira até bem rápida em termos teóricos, né, de métricas, esse ambiente ganhou espaço, eu só fico dimensionando para daqui a uns anos, né, gente? A gente já falou isso em outras disciplinas, e eu fico pensando assim, daqui a 2 anos, 4 anos, 6 anos, como que a gente vai discutir esse ambiente, né? Eu acho que na última versão da disciplina a gente até chegou a falar disso, né? Todo o debate de metaverso, de tudo que tem Uhum. acontecido, inteligência artificial agora, né? Então,
é só para pontuar a velocidade, né, disso, como que a gente, aí eu vou falar a gente muitas vezes da área da saúde, obviamente, igual a Inês pontuou para a questão do ambiente alimentar de informação, a gente ainda requer é, técnicas e metodologias para a gente conseguir captar esse ambiente. Tem hora também que eu falo isso, gente, mas será, quando as meninas estão fazendo toda vez a coleta dos aplicativos de delivery, agora do e-commerce, eu falo, será que tem alguma coisa nisso tudo que a gente não está medindo, né, em termos de algoritmo, de uma série de questões? Então, assim, eu confesso que é um ambiente que ao mesmo tempo ele tem avançado muito, ele me gera muita angústia, assim, Uhum. do impacto disso daqui. Já tem um impacto muito grande na nossa alimentação, mas fico pensando nessas gerações futuras que são 100%, já são 100% tela. O que serão dessas crianças e desses adolescentes e essa relação com a comida digital, que a gente pode dizer assim. Então, é só com compartilhamento de angústias aqui a Uhum. respeito dessa temática. Em 2019, a gente não sabia nem se chamava de virtual ou digital, né? Vocês lembram disso, que a gente ficava ambiente alimentar virtual, ambiente alimentar digital? Mari tá de mão levantada. O meu comentário era muito no sentido da Lala, assim, também, né? Da expansão desse ambiente a velocidade disso. E eu fiquei pensando aqui, eu fiz meu doutorado de sanduíche nos Estados Unidos em 2015. E eu horrorizava porque no prédio que eu morava, a Amazon entregava fruta, verdura e legume. Então eu chegava assim no prédio, estava na entrada boxezinhos da Amazon com alface. E para mim era muito assim surpreendente, porque aqui no Brasil a gente não tinha o hábito nem de comprar pela internet, nem assim eletrodoméstico, não era uma coisa que a gente comprava, né? Então assim, como que 8 anos depois, né, hoje é um percentual alto, né, de compras pela internet. E eu lembro que quando, acho que, Laís, a última vez você estava com Letícia, né, nessa disciplina, discutindo sobre isso. Eu lembro de Letícia dando um exemplo, que um dia ela entrou no Uber no Rio e tinha Ah, como se fosse uma telazinha ali que tinha divulgação de alguns ultraprocessados e você podia comprar um chocolate ou alguma coisa. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, hoje a gente tem em elevador propagandas também, né? Eu imagino que tem outras pessoas aí que vão estar em outras capitais, inclusive isso ainda não é uma realidade. Aqui, por exemplo, isso já é uma realidade. Então, dentro do seu prédio, né? Não precisa ser um prédio grande, não. Não precisa ser condomínio, não. De um prédio normal, você já tem a publicidade dentro do elevador. Mas eu fico pensando assim, né? A Larissa colocou essa coisa da angústia, né? E aí, gente, como que a gente vai conseguir monitorar, né, nessa velocidade toda que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, assim, é muito interessante e necessária essa monitorização, porque eu fico pensando nos diferentes contextos, né? Acontece primeiro lá em cima, nos países ricos, aí vai ali, né? Aí chega no Brasil, mas aqui no Brasil essa expansão também ela se dá de forma diferente. Então, eu fiquei pensando um pouquinho assim na saúde urbana. Então, normalmente acontece nos grandes centros primeiro, e depois uhum. isso vai para os pequenos municípios. A gente fez um estudo em Ouro Preto durante a pandemia, 2021, e delivery, gente, só 1% da população falou que usava delivery. E uma população, assim, uma amostra representativa de adultos da cidade. Tenho certeza que agora já existe iFood, inclusive, em Ouro Preto. Tenho certeza que vai ser outro percentual que a gente vai encontrar. Então, a gente tem esse desafio de captar, mas como também, né, toda essa expansão acontece de forma diferente entre os contextos, e é interessante a gente observando esses fenômenos e captar da forma que a gente consegue, né, descrever da forma que a gente consegue. Mais alguma coisa? Tem não. Pelo chat eu não estou vendo. Não, pode seguir, eles estão contando só das telas no Uhum. Sim, dizendo que está imagino. liberado. Sim, Sempre vem milhares de exemplos, né? sim, pode seguir, Laís. E aí, falando então do último componente do ambiente alimentar digital, que são as atividades digitais, que são atividades que a gente executa em outros locais também, né? A gente e outros atores, como promoção da saúde, intervenções nutricionais, regulação e política, marketing,
varejo de alimentos, ações de advocacy, divulgação de informações, ações educativas, pesquisa. E aí, dentro de todas essas atividades, eu coloquei algumas coisas aqui positivas e negativas, só para a gente ampliar um pouco a visão e tentar enxergar um pouco desse mundo aí que a gente está vivendo, né? Aqui um exemplo de atividade que pode ter seu lado negativo, porque facilita a disseminação de notícias falsas também, né? Mas também pode ser muito positivo, que é a formação de comunidades. Por exemplo, essas aqui que eu peguei no Facebook, né? Que são comunidades onde as pessoas, com alguma condição especial relacionada à alimentação, se reúnem para se apoiar, compartilhar informações. A gente também pode citar que hoje em dia já existem iniciativas para facilitar a aquisição de cestas de alimentos produzidos por agricultores familiares, alimentos agroecológicos, orgânicos, né? Então, aí plataformas, sites, em alguns casos até aplicativos que estão sendo desenvolvidos para isso, ou até coisa mais simples, né? Grupo no WhatsApp, isso tem sido muito utilizado. A gente tem iniciativas de mapeamento de feiras orgânicas, canais em diferentes plataformas, com pessoas divulgando informações com embasamento científico a respeito de alimentação. Tem a gente, os nossos grupos de pesquisa, com as nossas páginas na internet, divulgando o nosso trabalho. Tem os podcasts sobre alimentação, nutrição, questões mais políticas relacionadas à alimentação. Eu, inclusive, adoro. Peguem as dicas. Como eu citei antes, aplicativos que podem auxiliar em alguma coisa relacionada à alimentação. Pode ser utilizada de maneira ruim, mas também existem estudos que mostram boas utilizações desse tipo de aplicativo. A gente tem as teleconsultas que se intensificaram bastante aqui no Brasil, no mundo pós-Covid, né? Coloquei aqui também, que eu conheci recentemente, esse jogo que foi desenvolvido para ensinar os preceitos do Guia Alimentar para a população brasileira. Todo esse processo está documentado em artigos científicos, e esse Rango Cards, ele foi vencedor de uma competição nacional de uma categoria chamada Serious Games, jogos sérios, são jogos educativos, né? E aí eu conheci recentemente, depois eu vou dizer onde que eu vi isso, que vocês podem se interessar. Aqui uma outra experiência, que foi um grupo de WhatsApp, onde foram feitas diversas ações para incentivar a alimentação adequada e saudável, e que esse estudo, essa experiência, né, foi conduzida por um grupo chamado Sustentare, alguns de vocês devem conhecer. E essa experiência apresentou resultados positivos em termos de melhora da alimentação, mas a gente também tem muitos desafios, né? A gente vê que alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas têm feito inserções em lives de artistas, a disseminação desenfreada de notícias falsas e sensacionalistas nas mídias sociais. Aqui o caso que a gente estava comentando, né? Blogueiras divulgando suplementos alimentares. Pior ainda, né? Acho que é pior ainda quando a coisa nem eficaz é. Já não deveria ser divulgada de forma aberta, à torto e à direito, mas ainda divulgam coisas que não servem para nada. Essa prática dos recebidos também tem sido bastante explorada. Nós temos essa prática, nessa nova cultura do chamado food porn, a gente está o tempo inteiro compartilhando o que a gente come. Tem os aplicativos de delivery, tem também pessoas que estão na internet falando de alimentação saudável, mas que perspectiva de saudabilidade é essa que está sendo abordada, né? Isso é questionável. Tem coisas que são muito peculiares também, que surgiram aí nessa nova cultura digital. Eu coloquei essa imagem para ilustrar uma prática chamada mukbang, que é um tipo específico de vídeo onde os influenciadores, eles simplesmente param na frente da câmera e consomem uma quantidade absurda de alimentos, em sua maioria alimentos não saudáveis,
e as pessoas ficam ali assistindo. E tem pessoas que literalmente ficaram milionárias com esse tipo de conteúdo, mas que respiram literalmente por aparelhos hoje, por conta de tantos problemas de saúde que adquiriram. Podemos citar também os Adver Games, que são jogos criados para aumentar a conexão e a visão positiva que os jovens têm de uma determinada marca, ou mesmo a publicidade in-game, né? Que é quando a marca coloca algum elemento dela dentro do cenário de um jogo. Esse aqui, por exemplo, é do famosíssimo Need for Speed. Eu não sei se vocês estão vendo essa barrinha aqui. Como que oculta mesmo? Não? A gente não vê, é do Zoom, a gente não vê. Então tá bom. Então vocês estão vendo aqui a marca, né? E aqui, gente, isso aqui é um espaço no metaverso, onde um terreno foi comprado por essa mesma marca aqui de fast food por uma quantidade muito grande de dinheiro. E a gente está tentando entender ainda o que é metaverso, mas eles já estão lá, já tem um restaurante, já estão fazendo publicidade, estão colocando ali jogos onde a pessoa ganha algum tipo de cupom e troca por um lanche na vida real. E a gente precisa falar também sobre os algoritmos de recomendação, que estão aí por trás de tudo isso, gerando um fluxo de informações que nos leva a ficar presos dentro de bolhas, de informação. Então, a gente fica ali consumindo coisas que reforçam as nossas crenças, e isso pode ser muito ruim, afetar até a democracia, como nós vimos nos últimos anos. E que está ali também, né, direcionando a publicidade, fazendo esse reforço e conduzindo os nossos desejos. Eu vi que alguém levantou a mão. Não sei se... Não? Não, acho que pode continuar. levantou e abaixou. E aí, diante desse universo, a gente... vamos voltar aqui, né, para aquela revisão de escopo para a gente ter uma ideia geral. Essa revisão mostrou que a maioria dos estudos sobre o ambiente alimentar digital se concentra em países de alta renda, como era de se esperar. Eles são estudos de caráter predominantemente descritivos, são poucos experimentos ou quaisquer tipos de estudo tentando estabelecer causalidade, e a gente volta naquela complexidade que a gente estava falando, de captar influências tão complexas e que estão ali dispersas nesse ambiente que é multimídia e multiplataforma. Então, é muito difícil a gente chegar nesse ponto, né, do conhecimento que seria desejável. E também a maioria são estudos primários, existem poucas revisões sistemáticas, o que também mostra para a gente, né, sobre essa escassez do conteúdo, de literatura sobre o assunto. Eu li análise de conteúdo ali e falei. E mostrando aqui os principais espaços digitais que aparecem, que têm sido pesquisados nesses estudos. A maioria aqui se refere à venda de alimentos online, e esse volume grande de estudos ele se refere principalmente a compras de supermercado, que não é uma coisa tão forte aqui no Brasil, tanto na prática, a prática, né, pela população, quanto em questão de pesquisa. A parte de investigar a compra de alimentos prontos para consumo, ela é uma parte minoritária aqui dentro desse volume de estudos, tá? Em seguida, vem estudos sobre o ambiente multimídia, mídias sociais e assim por diante. Então, assim, é muita coisa, né, gente? E aí, para a gente se aprofundar um pouquinho, a gente elegeu alguns recortes para falar de forma mais detalhada, mas é importante não que vocês tenham essa visão geral de que tem muito mais elementos que fazem parte aí desse escopo que a gente está chamando de ambiente alimentar digital. Esse gráfico é uma organização aqui dos estudos conforme as dimensões que são colocadas lá no modelo de Turner. E aí a gente vê, né, que dentro desse domínio externo, as principais categorias que aparecem são relacionada a vendas e propriedades do produto. Em segundo lugar, estudos relacionados a marketing e regulação. Então, dentro disso, a gente vai
dar um foco ainda maior. Então, agora a gente está no recorte do recorte. A gente vai falar um pouco sobre as plataformas de delivery de comida online, lembrando lá dos componentes, que é um espaço digital, e de duas atividades que são realizadas dentro dessas plataformas, que são a comercialização e o marketing de alimentos. E vamos comentar um pouquinho também sobre o espaço das plataformas de mídia social, especificamente sobre a atividade de marketing digital de alimentos. Nessa parte do delivery, eu queria destacar para vocês essa publicação da OMS, que ela é bem importante porque ela apresenta esse modelo que organiza um chamado ecossistema digital dos serviços de delivery de comida online. E nessa publicação, então, aqui, é colocado que esse tipo de aplicativo, não necessariamente aplicativo, né? Vamos dizer serviços para englobar também os sites. Esse tipo de serviço, ele pode ser interpretado como um mediador entre as cadeias de suprimento de alimentos e os ambientes alimentares, onde nós vivemos, convivemos, fazemos as nossas escolhas alimentares. Então, aqui, sem entrar em muitos detalhes, né, gente, vou comentar de uma forma mais superficial, mas é importante que vocês conheçam essa publicação. Então, a ideia aqui é mostrar uma visão de sistema alimentar e posicionar as plataformas aqui como um mediador, tendo lá, então, né, como pontas desse modelo os padrões dietéticos e a influência desses sobre desfechos relacionados à saúde, mas também impactos em outros tipos de desfechos, sociais, econômicos, ambientais e tantas outras coisas que a gente pode pensar que também estão no escopo da saúde pública, embora não necessariamente da nutrição. Aí aqui só estou ilustrando, trazendo algumas referências para dizer que os estudos que buscaram descrever esse ambiente dentro do ambiente das plataformas de delivery, eles são bem recentes, eles vêm principalmente de 2019 para cá. Então, eles são estudos que, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eles foram conduzidos quase que concomitantemente. E sobre um assunto muito novo, que, diferente daquela sistematização que a Juliana apresentou para as mídias tradicionais, você não conta com protocolos de que tipos de medidas que você deve tomar nesses ambientes, quais indicadores devem ser construídos. Então, é interessante observar que tem uma heterogeneidade metodológica entre esses estudos, porque é necessário chegar no final em uma amostra viável de ser avaliada, né? Essa avaliação aí manual, literalmente você tirar prints das coisas, ver que tipo de alimento está sendo vendido, que tipo de estratégia de marketing está sendo empregada. E aí os estudos, né, os autores dos diferentes estudos, eles foram tomando diferentes decisões para chegar num estudo viável de ser conduzido. Eu coloquei aqui só para ilustrar esse estudo que foi conduzido, um estudo transversal conduzido em uma plataforma de delivery em 3 cidades, que foram Chicago, Amsterdã e Melbourne. Aí estou comparando esse estudo com conduzido aqui pelo grupo da professora Paula Horta, né? Aí inclui também a Juliana, a Luana e a Larissa aqui da disciplina. Nesse caso, elas decidiram avaliar 2 aplicativos que eram líderes na cidade de Belo Horizonte. No primeiro estudo, o que eles fizeram? Eles selecionaram uma amostra de conveniência de bairros, pegando ali áreas com diferentes níveis socioeconômicos. Já em Belo Horizonte, foi tomada uma amostra aleatória de 9 regiões administrativas, sendo selecionados 2 bairros em cada uma delas. Lá no primeiro, foram selecionados, então, dentro de cada um daqueles bairros da amostra de conveniência, 10 endereços aleatórios. E, além disso, né, ainda teve mais uma decisão a ser tomada.
eles coletaram as informações de todos os restaurantes que estavam disponíveis especificamente às 18h30 de uma terça-feira. Por quê? Porque, dependendo do dia da semana e do horário do dia, você vai encontrar diferentes estabelecimentos funcionando. Já no estudo que as meninas conduziram em Belo Horizonte, elas pegaram um dia da semana e também um dia de final de semana e 3 períodos em cada dia, para pegar um pouco mais dessa variabilidade. No primeiro estudo, eles extraíram as informações sobre o número de estabelecimentos, o número de opções e também quais eram os tipos de opções de alimentos ali que estavam disponíveis. Mas para caracterizar essas opções, eles usaram as palavras-chave. Então, assim, um problema para vocês pensarem, pode ter ali um alimento ou um lanche que contém alimentos ultraprocessados e que está lá com uma hashtag saudável, né? Então, mas assim, para que a avaliação fosse viável, nesse estudo foi tomada essa decisão. Já as meninas em Belo Horizonte fizeram uma análise bem mais detalhado, que envolveu ali todo um trabalho braçal para extrair dados sobre disponibilidade, preço, uso de imagens para marcadores de alimentação que foram selecionados, né? Aí não foram todos os alimentos também, elas selecionaram um conjunto de marcadores saudáveis e não saudáveis para investigar a presença deles ali. Então, vocês vejam que com esse objetivo de chegar num trabalho viável de ser realizado, são várias decisões que vão sendo arbitradas. Nesse outro aqui, também é das meninas aqui do GEPAS, né? Elas estenderam a avaliação para 9 cidades da América Latina. Isso gerou muitos estabelecimentos e aí elas partiram para essa outra estratégia de palavra-chave, que eu imagino que tenha sido uma forma de poupar trabalho também, porque era um volume muito grande. Já nesse outro estudo, foi contratada uma empresa de web scraping para raspar os dados da plataforma que eles escolheram avaliar. Isso gerou um volume de dados enorme, mas eles pouparam uma etapa muito grande de avaliação ao terceirizar esse trabalho que a empresa fez de uma maneira automatizada. Então, vocês vejam, né, que são várias decisões arbitradas. Esse slide aqui resume o que eu já falei. Mas o que é importante também a gente observar é que, apesar dessa heterogeneidade, essa literatura emergente tem mostrado de forma consistente que a oferta de alimentos online não atende às recomendações de alimentação saudável dos países em que esses estudos foram conduzidos. Perguntas? Comentários? Uma pausa aqui para nós. Eu estou vendo que tem muita coisa no chat. Mas não são perguntas exatamente, são comentários, Não, reverberações, comentários, né, né? de coisas que você falou. Reações e comentários. Uhum. Posso continuar, então? Pode. Acho que está tranquilo, né? Só comentei, Laís, que no geral nossos estudos, incluindo o seu, de todo mundo, a gente não teve financiamento, né? Então, assim, às vezes em termos de aparato, de recurso tecnológico, a gente faz o possível, né, gente? Então, só fazendo essa ressalva, né, dos estudos que eu conheço e de quem está trabalhando com ambientes alimentares digitais no Brasil, que também preciso destacar que a professora Ilana tem feito um trabalho bem bacana em Fortaleza, e tem também uma aluna, assim como as meninas, brilhante. Todo mundo trabalha nessa área, até onde eu sei, nessa específica, tá, gente? Sem financiamento. Então, Laís me corrige, mas acho que seu estudo também não tinha, né, Laís? É um pouco isso, né? E aí a gente vai fazendo o que a gente consegue. Eu vou pular alguns detalhamentos aqui, tá, gente? Porque eu tô vendo que eu estou me enrolando um pouquinho com o tempo. E a gente tem uma discussão ainda, né? Eu vou deixar, então, aqui aquele estudo que eu citei como uma leitura sugerida, mas eu não vou detalhar os resultados dele, tá? Trouxe aqui também como exemplo um outro estudo do grupo da professora Paula, que foi realizado durante a pandemia de Covid-19 e que eles se expandiram para todas as capitais brasileiras e Distrito Federal
e observaram aí o emprego de estratégias como entrega gratuita, combos e a utilização de mensagens relacionadas à economia, primordialmente em alimentos ultraprocessados. Aqui só para a gente ter uma noção de mais um achado em âmbito brasileiro, tá? Eu vou pular também, peço perdão, porque eu gosto muito desse estudo, mas para não atrapalhar nossa visão geral, tá? Eu quero falar de mais algumas coisas ainda. O que a gente não sabe, né, é se a oferta e a promoção desproporcional de alimentos não saudáveis nessas plataformas afeta as escolhas que as pessoas fazem. A gente imagina que sim, mas como a gente viu, é uma literatura predominantemente descritiva. E tem essa barreira que a gente já está comentando, né, de chegar a avaliar realmente desfechos, digamos assim, mais duros, que podem ser de interesse, né, tanto para conhecimento científico quanto para apoiar decisões em políticas públicas. E aqui a gente, olhando agora um pouco para a atividade digital de marketing de alimentos, especificamente quando a gente se refere ao marketing digital, isso pode ser definido como quaisquer atividades promocionais realizadas por meio de sites, plataformas de mídia social, e-mail, mensagens de celular, aplicativos e jogos online direcionados a indivíduos, grupos ou populações. E aí, naquela revisão da Sabrina Ionata, ela também procurou resumir resultados de revisões sistemáticas, que tivessem se debruçado em, de fato, avaliar alguma associação com escolha alimentar, intenção de compra ou a efetuação da compra, consumo, estado nutricional. E, basicamente, as revisões que ela encontrou, elas estavam relacionadas ao marketing digital de alimentos. As principais conclusões dessas revisões foram que, ou melhor, que a gente pode tirar, né, desse conjunto pequeno aqui de revisões, é que os advert games, eles são a forma de marketing digital mais avaliada em estudos, e que se concluiu que, de fato, eles aumentam o consumo de alimentos não saudáveis por crianças, geram atitudes mais positivas em relação às marcas quando comparados a comerciais na televisão, aí mostrando, né, a importância desse digital e como que isso potencializa. Que promoções personalizadas têm maior influência na decisão de compra do que promoções generalistas, e que as mídias sociais, elas impactam, conteúdo sobre alimentos nas mídias sociais, de fato, tem um impacto transformando o consumo, seja no sentido de aumentar o consumo de alimentos ou de promover uma atitude de restrição nas escolhas alimentares. E que pessoas que são mais propensas a se envolver em comparações de aparência online estavam mais predispostas a sofrer essa influência. E uma observação importante é que mesmo aqui, que é o âmbito mais estudado, a gente também não chega a ter estudo, pelo menos revisões sistemáticas, né, que tenham se debruçado sobre o estudo de desfechos como estado nutricional ou mesmo peso corporal. A Juliana mostrou essa revisão narrativa da OMS, que fala sobre o marketing, tanto no sentido da exposição quanto do poder. E aqui eu trouxe basicamente para mostrar que, embora, né, a mídia tradicional, que é representada aqui pela televisão, ela seja o ambiente mais estudado no que diz respeito ao marketing de alimentos, logo em seguida vem o ambiente digital. Porém, embora seja o segundo colocado, a gente vê que o número de estudos ele é bem menor em comparação com a televisão. E aí, diferente do que a Ju mostrou, que o Informas ele tem já um protocolo orientando sobre como coletar dados nessa mídia tradicional, que indicadores construir, a gente tem pouca coisa nascendo sobre como fazer esse tipo de medição relacionada ao marketing no ambiente digital.
Esse estudo aqui foi uma revisão feita pela Organização Mundial da Saúde, que deu origem a esse documento, onde foi publicado o chamado CLIC, que é um framework que coloca aqui 5 atividades, 5 etapas a serem realizadas para o monitoramento do marketing digital direcionado a crianças, do marketing digital de alimentos direcionado a crianças. E essas 5, cada uma das letras, né, desse acrônimo representa uma dessas etapas, que são, primeiro, compreender como funciona o ecossistema digital no local onde a pesquisa está sendo feita, fazer um mapeamento, um panorama das campanhas publicitárias que são realizadas, investigar a exposição das crianças a essas campanhas, utilizar softwares para captura de tela. Então, a gente vê aqui que é algo um pouco ambicioso, né, em termos de método, e compartilhar o conhecimento. E aí, né, junto com isso, vem protocolos para coleta de dados sobre estratégias de marketing em alguns espaços, que são as páginas de mídias sociais, sites da indústria alimentícia e páginas de influenciadores digitais. Isso é importante destacar, né, que esse tipo de protocolo é importante para garantir a reprodutibilidade dos estudos e também a comparabilidade entre diferentes mídias, para a gente saber se existem estratégias que variam dependendo de onde essa publicidade está sendo feita, também para comparar o que está sendo feito em diferentes países. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante, e ainda que haja limitações nesse framework e nesses protocolos, já é um primeiro passo importante, tanto que foi selecionado, né, para o debate que vocês lessem um desses protocolos, que a Luana vai conduzir um debate daqui a pouco. E, por fim, a gente vai, então, dar um zoom aqui nessa parte do marketing, falando sobre as mídias sociais. E aí é importante destacar que esse tipo de marketing ele é muito disruptivo e ele traz muitos desafios, né, para a medição, para o acompanhamento. Porque a maioria dos estudos, eles se debruçam, os que existem, né, eles se debruçam sobre a chamada publicidade nativa ou orgânica, que é aquilo que está ali parado na página das empresas, né, da indústria alimentícia ou do que quer que seja relacionado à alimentação. Só que existe também a publicidade programática, e aí isso envolve algoritmos que automatizam como essa publicidade vai ser exibida, envolve machine learning, envolve segmentação de quem vai receber essa publicidade, quem vai ser exposto a ela, e isso é muito difícil de acompanhar, porque varia do perfil da pessoa, o que ela faz, aonde ela está, e é um desafio grande para monitorar isso. Também tem a questão de você delimitar o que é publicidade e o que não é nas mídias sociais, porque nós, enquanto usuários, estamos ali ampliando outros tipos de publicidade. A gente compartilha o que influenciadores digitais estão compartilhando, a gente compartilha coisas que as próprias marcas estão colocando ali. As próprias ações dos influenciadores, o que pode ser caracterizado como publicidade ou não. Tem também a questão da interatividade nesse ambiente. As marcas, elas estão ali, elas conversam, elas respondem às pessoas. Isso gera uma intimidade, uma conexão que é muito única desse ambiente digital. E, além disso, esse marketing digital ele é multiplataforma. O que você faz no Instagram, por exemplo, vai se refletir no que você vai receber no Facebook, no YouTube. O que você compra na Amazon vai aparecer nas suas redes sociais. Então, tem toda uma conexão entre essas plataformas. E aqui, sem entrar em muitos detalhes, só para ilustrar que, da mesma forma, né, muitas decisões precisam ser arbitradas quando se decide fazer o monitoramento
de ações de marketing digital nas mídias sociais. Você tem que ter um critério para escolher em qual que você vai pesquisar. Vai ser a mais popular entre os jovens? Vai ser que tem mais usuários no país? Quais empresas que você vai pesquisar? Vão ser, sei lá, as empresas que têm mais seguidores no Instagram? Vão ser aquelas que têm um market share maior? Vai ser um caso estratégico motivado por alguma particularidade? Então, tudo isso, né, vai ali refletir da mesma forma que eu falei lá no delivery, vai se refletir numa heterogeneidade metodológica, e para aqui também a gente destaca a importância da construção de protocolos para ter uma certa padronização. E aqui eu estou colocando para vocês uma revisão de escopo, se eu não me engano, está na bibliografia dessa aula também, que foi uma revisão de escopo liderada pela Juliana, aonde ela e o grupo dela sintetizaram, né, o conjunto de estudos que pesquisou sobre o marketing de alimentos e bebidas em mídias sociais, para captar quais foram os métodos de monitoramento utilizados, ou seja, quais que foram essas decisões realizadas, né? Quais estratégias publicitárias foram investigadas, para tentar sistematizar isso. O que eu acho um primeiro passo muito importante para essa padronização desejada. Aí elas encontraram 26 estudos publicados entre 2014 e 2021, sendo que a maioria deles foi conduzido na Austrália, no Facebook, que é interessante a gente observar que essa já nem é a rede mais importante no momento, né? Isso também vai mudando ao longo do tempo. Foram estudos focando principalmente aspectos pensando na vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Foram estudos que se debruçaram sobre alimentos ultraprocessados, e eles encontraram estratégias semelhantes em diferentes mídias sociais. Ainda que houvesse particularidades, né, foi encontrada ali uma confluência das estratégias utilizadas. E aí as meninas fizeram esse esforço de organizar em categorias essas diferentes estratégias, sendo elas a utilização de recursos de postagem, e aí isso ali inclui você utilizar elementos da marca, como cores, logotipo, slogans, e você está utilizando isso nas postagens para ir reforçando a identidade da marca. Também estratégias para gerar conectividade e engajamento. Essas duas foram as mais utilizadas, seguidas pela oferta de vantagens econômicas, brindes ou competições, e alegações de qualidade, de saúde e assim por diante. Também apareceram, né, personagens promocionais, colocar a marca em evidência nos posts, responsabilidade social corporativa, e aí entra toda aquela discussão sobre os washings, né? O social washing, o greenwashing, que é você utilizar causas sociais, de interesse social, para melhorar a imagem da sua marca. E isso também apareceu reformulado na época da Covid-19, especificamente em ações voltadas ali para o contexto da pandemia. Eu vou deixar aqui, sem detalhar muito, tá? Como sugestão de leitura, 2 estudos sobre marketing de alimentos e bebidas em mídias sociais que foram conduzidos aqui no Brasil. E aqui foi um estudo que eu liderei, que tem também a ver com a pandemia de Covid-19, onde a gente fez uma análise das publicações das empresas de delivery de comida, as 3 principais no Brasil, antes e durante a pandemia. Então, a gente pegou esses posts, avaliou as estratégias utilizadas ali, as estratégias de marketing, e também a gente avaliou quais alimentos estavam sendo mostrados. E aí apareceram muitas coisas interessantes, né? Aí, principalmente a emergência desse marketing de responsabilidade social especificamente relacionado ao Covid-19, o Covid washing,
E também o fato de, após a pandemia, eles passaram a mostrar mais alimentos in natura e minimamente processados do que mostravam antes, que a gente imagina que possa estar relacionado, por exemplo, com aquela toda aquela onda de saudabilidade durante a pandemia para manter a saúde em casa e coisas do tipo. Então, é um artigo bastante interessante, estou deixando aqui como sugestão para vocês. E um comentário importante é que esse artigo ele foi uma replicação de um estudo que foi feito na Austrália. Então, nesse contexto aqui que a gente está comentando de heterogeneidade metodológica, essa foi uma ação que eu acho que foi interessante da gente fazer, né? Replicar o estudo com o protocolo que eles construíram, adaptado de outros estudos também, e aí a gente teve uma comparabilidade interessante. Aqui eu estou deixando como sugestão alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube, onde o ambiente alimentar digital é debatido. Esse aqui foi um webinário que eu participei recentemente sobre promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente digital. E eu destaco também aqui a mesa 5 do último seminário de ambiente alimentar, em que teve uma discussão sobre métodos para avaliar o ambiente de informação e também o digital. E nesse aqui, na mesa 2, que foi uma mesa sobre abordagens teóricas, né, novas abordagens teóricas, onde um dos modelos discutidos foi esse framework da Sabrina Ionata, que sistematizou, então, aí, o que é o ambiente alimentar digital. Foi muito bom esse debate. E aí, então, eu agradeço a vocês por estar aqui falando e aproveito a oportunidade para dizer também que eu resolvi botar a minha cara nas redes sociais e estou transformando meu Instagram em um Instagram, de certa forma, profissional, onde eu estou falando um pouco ali sobre evidências científicas relacionadas às milhares de perguntas que eu recebo sobre dúvidas relacionadas à nutrição. Então, eu estou disponível para conversar com quem quiser, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail. E aí a gente tem agora um espaço, né, para conversar. Muito obrigada.